Deixa eu te dar um conselho. Para de ouvir o medo e comece a ouvir a sua fé. Para de ouvir aquilo que te aterroriza e comece a ouvir aquilo que te fortalece, aquilo que te coloca de pé, aquilo que te faz ver a vida com uma outra ótica, de uma outra maneira. Às vezes nós damos muito mais ouvido para aquilo que nos causa desespero, medo, insegurança, incredulidade, dúvida, incerteza, do que para aquilo que ativa a nossa fé e que nos faz entender que nós podemos ser mais do que vencedores na face da terra. Olha, fica aqui comigo. Fica aqui comigo, eu sou o Kleber e eu quero trazer hoje um vídeo onde nós vamos bater um papo e eu tenho certeza que esse papo ele vai ser muito esclarecedor e eu tenho certeza que muita coisa vai abrir na sua mente. Eu quero já pedir para você, se ainda não está inscrito, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário e depois, se fizer sentido, você compartilha com 5 pessoas que você ama. Bora lá? Olha, para de ouvir o medo e ouça a sua fé. Às vezes, nós damos muito mais ênfase, nós aumentamos a nossa visão nas coisas que nos fazem olhar para baixo, que nos fazem querer pensar em desistir, que nos fazem querer pensar em perder a vontade de viver na face da terra. E isso é bom? Não. Isso é horrível. Isso é péssimo. Isso é destrutivo. Isso tira de nós aquele gás, aquele desejo. Observa uma criança. Uma criança, ela é pequena e quando ela é pequena, ela tem um gás que é indescritível. É ou não é? É indescritível. Você só vê que ela está tranquila quando ela está dormindo, porque se ela estiver acordada, ela está ali, querendo conhecer coisas novas, querendo fazer coisas novas. É uma arte atrás da outra, mesmo essas artes podendo levar eles a coisas que eles não gostariam que levasse, mas por quê? Porque é um momento de ensinamento, mas eles estão sempre fazendo, sempre querendo algo diferente, sempre fazendo algo diferente, porque eles estão no momento de descoberta. E olha como que é interessante. Jesus disse que se nós quisermos herdar o reino dos céus, nós precisamos ser como as crianças, correto? É o que está escrito na sua palavra. Se nós queremos herdar o reino dos céus, nós precisamos ser como as crianças. E por que ele diz isso? Porque as crianças, elas sempre estão nesse modo de descoberta, de inocência, de querer algo mais. Elas não deixam o medo paralisar elas. Porque se uma criança deixasse o medo paralisar ela, no primeiro tombo, ela desistiria de andar. E qual de nós, quando fomos crianças, não tomamos um tombo? Qual de nós, quando fomos crianças, não vimos o chão em um determinado momento da nossa vida? É óbvio que nós vimos. É óbvio que nós passamos por essa situação. Qual criança que foi correr e que não perdeu a tampa do dedão do pé? Ou que não perdeu a tampa do joelho? Mas isso impediu elas de continuarem correndo? Não. Eu digo isso pelo meu próprio filho. Digo isso por mim, mas hoje eu digo isso pelo meu próprio filho. Cai, machuca, mas continua no mesmo esquema, do mesmo jeito. Por quê? Porque eles são crianças e eles querem descobrir o quê? O novo. Tanto que você pega uma criança, você joga lá para cima, é a maior felicidade da vida dela. Observa isso para você ver, é a maior felicidade da vida dela. Ela fica extremamente contente, extremamente feliz, porque é prazeroso. Tem risco? Óbvio. Poucos? Não. Ela pode escapar da sua mão. E se ela escapar da sua mão, o negócio pode não dar certo. E outra, você faz isso, eu fiz isso, nós fazemos isso com os nossos filhos, mas nós não deixaríamos nenhuma outra pessoa fazer isso conosco. É ou não é verdade? Nós não deixaríamos, porque nós sabemos os riscos. E esse é um dos grandes problemas da nossa vida nos dias de hoje. Por quê? Porque nós deixamos muitas vezes o medo falar mais alto e nós perdemos a oportunidade de ver e viver coisas extraordinárias, sobrenaturais na nossa vida. Nós perdemos oportunidades, então nós perdemos oportunidades. Perdemos oportunidades de vivermos coisas extraordinárias. Observa a sua vida. Vamos observar a nossa vida. Quantas vezes isso já aconteceu na nossa vida? Quantas vezes isso já se fez notório na nossa vida? Coisas que apareceram, relacionamentos, empregos, empresas,
oportunidades de um curso, oportunidades de algo ou de uma coisa melhor, mas por causa do medo, nós criamos um obstáculo e uma barreira, porque nós ficamos naquela história assim, mas e se não der certo? Mas se eu não tentar, eu não vou saber se daria ou se não daria certo. Então eu preciso aprender o quê? Tentar. Enquanto eu ficar nessa história de e se não der certo? Mas como que eu vou saber se daria ou não certo? Como eu vou saber? É melhor você se arrepender por aquilo que você tentou e não deu, do que se arrepender por aquilo que você nem tentou, por viver depois com a questão da dúvida dentro do seu coração e viver com aquele remorso dizendo assim, se eu tivesse tentado talvez teria dado certo, mas eu não tentei, eu deixei o medo falar mais alto dentro da minha mente do que a minha fé, do que a minha esperança, do que a minha certeza. E isso fez com que eu desacreditasse na vida, desacreditasse em Deus, desacreditasse em mim, de não entender que eu realmente podia. Isso é bacana? Não. Isso é frustrante, isso é decepcionante. Isso literalmente paralisa a nossa fé, a nossa vida. Paralisa. Então nós precisamos tirar, literalmente, o medo, porque o medo nos impede. Aí talvez você me diga assim, então quer dizer que se eu quiser pular de uma montanha, tá beleza. É aí que está o X da questão. Nós temos que ver o medo que é prudente e o medo que paralisa. Pular de uma montanha agrega o que na sua vida? Nada. Nada. É um risco desnecessário. É um risco desnecessário. Então não faz sentido. Não faz sentido. É um risco desnecessário. Por mais que você fez toda uma analogia do lugar, você já olhou, você já viu aonde tem problemas, aonde não tem, não faz sentido. Não faz sentido. Mas um exemplo, surgiu uma oportunidade de promoção e ela é uma nova cidade, em um novo lugar, ou talvez um novo país. Surgiu essa oportunidade. Deus te deu essa oportunidade. Mas é óbvio que o medo bateu. Por quê? Porque aquilo que, entre aspas, é seguro, é muito melhor do que aquilo que, aos nossos olhos, não é tão seguro. Então, vou ganhar melhor, vou ter uma casa melhor, vou poder dar uma oportunidade para os meus filhos melhor, mas e o medo? E o medo? Não, aí é um medo que eu tenho que deixar ele de lado. Aí é um medo que eu tenho que deixar ele de lado, porque eu pesei na balança e eu vi que é melhor, tudo é melhor, todas as situações estão mostrando para mim ali que é melhor, então eu preciso deixar o medo de lado e preciso arriscar. Mas e se não der certo? Eu tentei, eu fiz a minha parte, eu dei o meu passo, eu dei o meu melhor, eu entendi que dando o meu melhor eu podia conquistar. A Bíblia diz assim, olha, tudo que te vier à mão para fazer, faça, e faça com todas as suas forças. Porque para a sepultura onde você vai, não há obras, e não há sonhos, e não há projetos. Entende? Não há obras, não há sonhos, e não há projeto. Então, para a sepultura onde nós vamos, lá não tem nada. Então, eu preciso tentar, e agora. E para mim tentar agora, eu preciso deixar o medo de lado. Deixar o medo de lado. Então, todas as vezes, comece a pensar como uma criança. Comece a pensar como você, quando você era criança. Lembra quando você subia no pé de jabuticaba, quando você subia no pé de manga, quando você subia no pé de goiaba, que às vezes tinha mais de 10 metros de altura, e você estava lá em cima parecendo um passarinho, e você olhava para o chão e para você tanto fazia como fez. E olha o perigo. E às vezes você subia num galho fininho, 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 o galho envergava com você, mas você não estava nem aí. E às vezes você até caía do bendito do pé de alguma árvore aí, mas no outro dia você estava subindo de novo. Lembra? Lembra do braço que você quebrou, da perna que você quebrou para fazer arte? Mas você tentou, você viveu, você sentiu aquela adrenalina, você sentiu aquele momento, foi prazeroso. E isso trouxe o quê? Crescimento para você. Aí hoje você tem que subir no elevador, você fica com medo.
Você tem que ter uma oportunidade de morar em um prédio, um lugar bacana, você fica com medo, porque vai cair. Tem uma oportunidade de viajar para um outro lugar, mas precisa ir de avião, você fala, mas vai cair. Mas não cai toda hora. O galho também podia quebrar e podia cair, entende? Podia cair. Então, vamos paralisar o medo. Não vamos deixar o medo nos paralisar. Vamos paralisar o medo e vamos ouvir a nossa fé. Porque quando nós ouvimos a nossa fé, nós movemos montanhas. Quando nós ouvimos a nossa fé, nós vivemos coisas extraordinárias. Quando nós ouvimos a nossa fé, nós vivemos coisas sobrenaturais na face da terra. Então, não vamos deixar o medo nos paralisar, mas vamos colocar o medo no lugar dele e vamos colocar a nossa fé no lugar central da nossa vida. Porque quando nós colocamos a nossa fé, nós estamos dizendo, Deus, eu acredito em você. Eu acredito em ti. E eu sei que o Senhor começou a obra na minha vida e o Senhor não para enquanto não for dia perfeito. Porque mais pode o Senhor que está na minha vida do que todos aqueles que estão lá fora. Então não deixe o medo te paralisar. Porque é isso que às vezes está acontecendo com a gente. Entende? Você está com medo. Você tem tantas ideias e está com medo. Virou aquela febre do tal do morango do amor agora. É morango do amor para tudo quanto é lado. Existe maçã do amor, sei lá eu desde quando. Desde quando eu sou pequeno eu lembro desse trem. Existe. Existe. Mas ninguém causou tanta polêmica quanto o tal do morango do amor. E provavelmente já existia isso daí. Mas alguém acreditou, alguém tirou o medo e alguém foi lá e fez algo diferente em cima disso e gerou uma propaganda em cima disso e fez esse bendito desse morango do amor explodir. E explodiu. Tá em todo lugar. Estão rachando de ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque não teve medo. Entende? Ouviu muito mais a sua fé. E quantas ideias vêm nessa cabecinha sua? Quantas ideias vêm na nossa cabeça e nós pegamos elas e guardamos, porque nós deixamos o medo falar mais alto. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E quem é o verdadeiro amor? O próprio Deus. Então, se ele entrou dentro do seu coração, o medo vai embora. Você pegou, colocou isso dentro do teu coração, então vamos paralisar o medo e vamos ampliar a nossa fé. A nossa fé. Vamos ampliar a nossa fé. Vamos fazer a nossa fé ser algo real e verdadeiro na nossa vida. Vamos deixar a nossa fé falar mais alto em nós. Então que Deus fale mais alto na sua vida. Tá bom? Observe as situações de medo. Coloque elas para baixo e exercite a sua fé. Olha, eu espero que esse bate-papo tenha sido proveitoso para você. E eu quero ver o seu comentário aqui. Quero ver seu comentário. Quero ler seu comentário. Vamos vencer esse medo. Beleza? Mas vamos vencer mesmo. Deixe Deus te ajudar a vencer esse medo. E compartilha com 5 pessoas. Olha, se inscreva no canal, deixa o seu like. Olha, tamo junto até a eternidade e até o próximo vídeo.